Bom, o nosso TCC vai falar sobre patrimônio arquitetônico e o hibridismo entre o passado e o novo. A justificativa desse trabalho é que a gente buscou explicar a reciclagem do passado e do novo na arquitetura como uma forma de hibridismo. Como forma de desenvolvimento, a gente fez uma linha de argumentação explicando primeiramente o que é o patrimônio, depois a gente contextualizou a história da arquitetura mundial, posteriormente a gente falou sobre o hibridismo entre o passado e o novo. Na nossa metodologia, a gente usou como principal referência para a parte do patrimônio o livro Alegoria do Patrimônio de Shoah. Para a contextualização da arquitetura mundial, a gente usou dois livros que foram História da Arquitetura do Colli e História da Arquitetura Mundial do Fazio. E na parte do hibridismo, a gente usou dois livros também, que foi Cidade Colagem, do Howell Potter, e Uma Nova Agenda para a Arquitetura, do Nesbitt. Bom, primeiramente, o patrimônio arquitetônico, a gente explica ele de forma mais simples nesse trabalho, peregrino os outros capítulos. O patrimônio é a herança que a gente recebe do passado, a gente vive no presente e a gente preserva para o futuro. As construções representativas dos seus estilos e épocas de construções com técnicas, elas são reconhecidas como patrimônio arquitetônico. O tombamento é o instrumento principal de reconhecimento e proteção que a gente tem. Ele pode ser no âmbito municipal, estadual e federal. No Brasil, o tombamento federal é feito pelo IFAM e ele é registrado nos livros do tombo. Internacionalmente, é feita uma seleção pelo WHC, que é vinculado à Unesco, e ele se torna um patrimônio da humanidade. Agora a gente vai falar sobre a contextualização da arquitetura mundial. Começaremos com a arquitetura clássica. A arquitetura grega, ela possui três características, que é a coluna dórica, jônica e coríntios. A arquitetura grega, ela possui também o uso da matemática de Pitágoras. Portanto, ela acaba não usando argamassa pelo fato das formas geométricas que já juntava na hora da colocação da pedra. A arquitetura da Roma Antiga, ela se foca mais na montagem de pontes e estradas para fazer a locomoção das cidades, entre as cidades. E as principais arquiteturas da Roma Antiga é palácios, circos, templos e anfiteatros. Isso aqui é o Panteão de Roma. A arquitetura renascentista, ela valoriza muito o homem e a ciência. Ela é mais racional, ela mantém a simetria em suas construções e faz o resgate da arquitetura grega, principalmente faz o resgate da arquitetura grega. Aqui é a Basílica de São Pedro e Vaticano. O neoclássico, ele já pega a junção e o resgate da arquitetura passada. Então ele deixa as construções muito mais limpas, e a arquitetura neoclássica, ela possui 4 vertentes, que são a arqueologia, o romantismo, a pureza e fonte de impressão. Já o período modernista se caracteriza por negar tudo que era do passado. Ele começa do branco, ele quer fazer o novo, ele quer esquecer tudo que foi. Então, o período modernismo, ele se caracteriza pela economia, pela tecnologia e a civilização industrial. Um exemplo é esse projeto da casa Citroën, de Le Corbusier, que ele faz um trocadilho com o nome da empresa de automóveis Citroën, porque ele diz que a nossa casa é uma máquina de morar. O modernismo, ele usa muito isso, tudo para ele envolve máquina e industrialização. Já o pós-moderno, ele valoriza o antigo, a hibridização, e ele questiona o modernismo por não fazer isso. O pós-moderno, ele pega de tudo, até mesmo da forma rápida e econômica de se construir do modernismo, para criar formas
novas. E o modernismo, pós-moderno, ele se caracteriza como complexo, com tradição, inclusividade, hibridismo e vitalização. Isso aqui é o Museu Urbano da Espanha. Eu vou fazer uma explicação agora sobre o hibridismo e o passado novo. Bom, primeiramente, o hibridismo ele é a mistura de dois ou mais elementos diferentes que eles expressam características simultaneamente em um novo elemento, que tem um novo contexto. O hibridismo, como a Carla já disse, é uma vertente do movimento pós-moderno da arquitetura. E a gente pode dizer, na verdade, que ele ocorre de forma singela durante o período da história da arquitetura inteira, mas não como ocorre no pós-moderno. E a gente tem, na verdade, nessa parte entre o passado e o novo, alguns argumentos que a gente conseguiu relacionar na sociedade com palavras similares, como, por exemplo, certo e incerto, conservador e radical, concreto e abstrato, e que esses argumentos separados, eles são excessivamente diferentes. Só que no hibridismo, a junção deles, no hibridismo, a aleatoriedade de um sugere a vitalidade do outro, potencializando um presente sem preconceitos, novo, sem prejuízos, e que ambos conseguem se solucionar. Eu vou dar alguns exemplos de hibridismo que ocorreram, que o Museu de História Militar de Dresden, na Alemanha, é uma mistura de uma arquitetura neoclássica com o pós-moderno. O Museu de Arte de Akron, nos Estados Unidos, é uma hibridização entre o moderno e o pós-moderno. A gente tem esse museu na Suíça, é um hibridismo entre o românico e o pós-moderno, mas na verdade ele já tem no interior dele uma característica gótica. Então, assim, para a gente ver que já tem essa singelidade que eu disse, de mesclagem de períodos nisso, só que eu não tenho foto dele no interior. Esse daqui é um museu de cristal aqui em Toronto, e ele é uma hibridização entre o neoclássico e o pós-moderno também. E o mais conhecido que a gente tem, que é uma hibridização de neoclássico, como a gente conhece hoje, pós-moderno, só que o Louvre ele começou a ser construído no Renascimento e tiveram algumas modificações durante o tempo. A estrutura dele por fora, como a gente conhece hoje, é neoclássica, porém o interior dele tem algumas vertentes do Renascimento. E a pirâmide pós-moderna, que foi feita para ajudar, na antiga fachada estava se decompondo pelo nível de visitantes que estavam tendo. E eles resolveram com a pirâmide. E aqui a mais conhecida, eu acho, aqui em São Paulo, mais acessível pra gente, é na Pinacoteca, que é um estilo neoclássico com pós-moderno também. E aqui, agora vai terminar. Considerações finais. Nesse trabalho, ao desenvolver ele, percebemos que possibilita o conhecimento sobre a valorização do patrimônio arquitetônico. Também descobrimos fontes de como esse patrimônio era preservado, de como é o processo, quais são as instituições que cuidam. Então, o tombamento patrimonial e o hibridismo salvaram o nosso conhecimento da história do mundo, dialogando, tolerando e renovando o sentido da utilidade. Então, querendo ou não, por mais que o patrimônio fosse de uma época bem antiga, o hibridismo e o moderno criar o hibridismo dá pra gente a valorização da unidade deles, a valorização que eles tinham para conosco. E o hibridismo valoriza as vertentes dos períodos arquitetônicos, resgatando os elementos do passado, deixando em evidente as referências do período que corresponde à hibridização. Mesmo que o pós-moderno fizesse a hibridização, criasse o novo, ele sempre deixa o resgate de que período ele pegou aquilo, como que ele fez aquilo. É isso. E aqui são as nossas referências.